O medo tem o poder de paralisar. Ele chega devagar, sutil, se esconde entre pensamentos e quando a gente percebe, já está dominando o coração. O medo é aquele sussurro que diz: e se der errado? E se eu não conseguir? E se Deus não estiver comigo dessa vez? Ele nos rouba os sonhos, apaga a coragem, faz a gente se encolher diante daquilo que Deus nos chamou para viver. O medo silencia planos lindos que nasceram no coração de Deus. Ele cria barreiras onde só existiam promessas. E aos poucos nos convence de que é mais seguro desistir do que confiar. Quantas vezes você já deixou de tentar por medo de falhar? Quantas vezes parou no meio do caminho porque o medo gritou mais alto do que a fé? Talvez você tenha sentido o peito apertar diante de uma oportunidade, ou a mente repetir 1000 vezes: eu não sou capaz. O medo faz isso, ele levanta muralha dentro de nós, nos faz acreditar que o impossível é definitivo, que o passado nos define, que o futuro é incerto demais para ser vivido com fé. Mas escute com atenção. O medo pode até gritar, mas a voz de Deus é mais forte. O medo tenta apagar o brilho dos planos de Deus, mas ele nunca vence o propósito do Senhor. Porque o que Deus escreve, o medo não apaga. O que Deus planta, o medo não arranca. E o que Deus promete, o medo não anula. Hoje, o Senhor quer te lembrar de algo que o seu coração precisa ouvir. Ele vai restaurar tudo o que o medo tentou destruir. Tudo o que o medo enfraqueceu, Deus vai fortalecer. Tudo o que o medo calou, Deus vai fazer florescer novamente. Tudo o que o medo tentou roubar, Deus vai devolver com graça e propósito. Ele vai restaurar a tua fé, ele vai renovar os teus passos, ele vai te mostrar que o medo nunca foi o fim. Foi só o ponto onde a restauração começou. O medo é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele não chega gritando. Ele se aproxima na penumbra dos pensamentos, se esconde nas frestas das incertezas e se alimenta dos silêncios que a gente não confessa. Ele sussurra bem baixinho, quando a casa já está quieta e a mente cansada. É tarde demais, você não consegue, Deus não está te ouvindo. Ele convence o coração a acreditar que é tarde demais, que você não é capaz, que Deus esqueceu de você. O medo pega memórias de fracasso, amplia erros antigos e pinta o futuro com cores mais escuras do que ele realmente é. Mas o medo mente. Ele promete proteção, mas entrega prisão. Ele diz que te poupa de dor, mas rouba o milagre do passo de fé. E Deus nunca esquece o que prometeu. Quando Ele fala, a sua palavra não volta vazia. Quando Ele chama, o caminho se abre no tempo certo. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tiveram medo. E mesmo assim, Deus as levantou. Moisés teve medo de falar. Sua voz tremia, suas desculpas eram muitas, mas Deus fez da sua fraqueza um canal de libertação. Gideão teve medo de lutar, se escondeu no lagar, pequeno aos próprios olhos, mas Deus o chamou de valente, antes mesmo dele se sentir forte. Pedro teve medo da tempestade, afundou quando tirou os olhos de Jesus, mas foi o primeiro a saber que basta uma mão estendida para nos erguer das águas. E assim, Deus os usou. Porque Deus não escolhe os corajosos, Ele fortalece os dispostos. Ele pega vozes tímidas e transforma em mensagens de vida. Ele toma passos vacilantes e faz deles caminhos firmes. Ele visita corações assustados e acende neles uma chama que o vento não apaga.
Talvez o medo tenha te feito recuar. Talvez ele tenha te afastado de algo que Deus te chamou para viver. Talvez você tenha guardado projetos na gaveta, interrompido orações no meio, ou pedido desculpas à sua própria alma por ser de menos. Mas escute com o coração. O Senhor está restaurando o que o medo destruiu. Ele está reconstruindo a tua confiança, tijolo por tijolo, com paciência e amor, até que você volte a caminhar com os ombros leves. Ele está renovando a tua fé, lavando os teus olhos com esperança, para que você enxergue o hoje sem o filtro das feridas de ontem. Ele está reacendendo o propósito que parecia perdido, soprando vida nas brasas que ainda restavam escondidas, até que a chama volte a brilhar e aquecer outros corações. O medo não escreve o seu destino. Deus escreve. E quando Ele escreve, o final muda. E o coração encontra coragem para recomeçar. Hoje, Deus te convida a dar um passo. Não precisa ser grande nem perfeito. Só precisa ser sincero. Um passo pequeno, mas cheio de fé. Porque às vezes o milagre não começa com um salto, mas com um movimento quase imperceptível do novo coração que decide confiar de novo. Ele te chama para acreditar que ainda há vida, mesmo onde você só vê cansaço. A acreditar que ainda há promessa, mesmo quando as circunstâncias dizem não tem mais jeito. A acreditar que ainda há recomeço, mesmo quando tudo ao redor parece te empurrar para o fim. Feche os olhos por um instante. Permita que o silêncio te envolva como um abraço. Respire fundo. Deixe o ar entrar devagar. Deixe o coração desacelerar e permita que a presença de Deus te encontre exatamente onde você está. E diga com o coração aberto, sem pressa, sem medo de ser vulnerável: Senhor, eu entrego o meu medo. Restaura o que ele tentou destruir e me faz viver o teu propósito de novo. Ele ouviu e ele responde. Ele vai refazer, ele vai restaurar, ele vai devolver o que o medo tentou roubar. Vai reconstruir o que o desânimo tentou derrubar. Vai soprar vida onde antes havia pena e silêncio. Porque o Deus que te chamou não te abandona no meio do caminho. Ele não começa uma boa obra para deixar pela metade. Ele te guia, te sustenta, te fortalece, mesmo quando você se sente fraco demais para continuar. E quando ele age, até o medo se curva diante da fé. O que antes te paralisava vira testemunho. O que antes te assustava vira aprendizado. E o que antes parecia impossível vira cenário do milagre que Deus estava preparando. E agora, deixe essa certeza repousar dentro de você como um cobertor quente em noites frias. Você não está sozinho. O que te assusta, Deus já viu. O que te preocupa, Deus já conhece. E o que te enfraquece, Deus já está restaurando. Ele caminha à sua frente, abre portas que você não imaginou e prepara caminhos que você não teria coragem de trilhar sozinho. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender tudo agora. Não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que Deus espera de você hoje é um coração disposto, mesmo que ainda tremendo um pouco, porque a fé não é a ausência de medo. A fé é seguir, mesmo com o medo tentando te puxar de volta.
E Deus honra passos sinceros, Ele honra lágrimas entregues, Ele honra corações que dizem: Senhor, eu estou aqui, mesmo sem entender, eu confio. E escute isso com muito carinho, porque essa é a verdade que Deus está soprando sobre você agora. O medo não terá a palavra final. A restauração de Deus já começou. E aquilo que parecia destruído, abandonado, apagado, vai florescer de novo, vai ganhar vida, vai carregar propósito. Porque tudo que Deus toca, Ele transforma. Tudo que Ele permite, Ele usa. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então descanse, confie, se permita recomeçar. Não pelas suas forças, mas pelas dele. O medo vai recuar, a fé vai se levantar e você vai viver aquilo que Deus escreveu, não aquilo que o medo tentou destruir. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal Entre o Céu e Você, onde cada devocional é um abraço de Deus para sua alma cansada.